Flamengo é pego de surpresa e saída de Profissional é confirmada. 152 milhões garantidos até o momento nesta Copa do Mundo. Flamengo classificado, o primeiro classificado para as oitavas e em primeiro lugar. Mas falta um jogo, vamos explicar o porquê do Flamengo já ter classificado em primeiro. Imprensa europeia garante. Flamengo fechou com Jorge Carrascal e prepara o anúncio. Contrato renovado. Agora não tem mais volta. Isso tudo e muito mais. Agora então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, primeiramente, desculpa a minha voz. Acho que eu e mais quase toda a torcida rubro-negra deve estar desse jeito, até pior. Mas não tinha como não perder a voz, gritar, comemorar, puxar o ar lá do fundo. Que virada épica, que jogo perfeito, ou melhor, quase perfeito, se não fosse o erro do Wesley. O Flamengo dominou do começo ao fim, foi superior do começo ao fim. E aí aconteceu o que tinha que acontecer. Bom, vamos lá. Todo mundo achou estranha a escalação do Flamengo, sem um jogador de frente, aquele de presença diária, que fosse Pedro, que fosse Bruno Henrique ou qualquer um. O Flamengo o ano inteiro jogou assim, o jogador lá dentro da área como referência. E aí não teve esse jogador de referência. Os laterais iam na linha de fundo, não tinha como cruzar. E quando cruzava, passava, porque não tinha aquele jogador ali. Já começou nessa situação. Quando o Wesley falha grotescamente, o Flamengo sendo superior, parecia que a qualquer momento faria o gol o primeiro gol. O Wesley falha. O Flamengo toma o gol. Já estavam criticando o Felipe Luiz, principalmente porque da mexida de ter tirado o Varela para o Wesley. Eu fui um e sei que muitos, mas muitos fizeram a mesma pergunta. Os mesmos críticos fizeram a mesma coisa. Como que você tira um lateral que estava bem, jogando bem vários jogos seguidos, para colocar um que não estava vivendo a sua melhor fase? Felipe Luiz também foi questionada por causa da escolha do Danilo e não do Léo Ortiz. Para mim, não faz diferença nenhuma. Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira, para mim, ao meu ver, melhores zagueiros do futebol brasileiro. São titulares em qualquer clube do futebol brasileiro. Pelo que vem jogando essa temporada, são titulares em qualquer um. A surpresa foi o Wesley no lugar do Varela e o não jogador ali. Quando o Wesley falha, tenho certeza absoluta que a maioria que a maioria da torcida xingou o Felipe Luiz. Mas, voltando ao segundo tempo, o Wesley mesmo no primeiro tempo, vamos ser sinceros, ele se redimiu, fez muito boas jogadas, indo na linha de fundo. Mas como o Flamengo não tinha o jogador de área, os cruzamentos eram desnecessários, eram errados. E por baixo, a defesa do Chelsea estava tirando todas. No segundo tempo, todo mundo não entendeu, aos 10 minutos de jogo, quando o Felipe Luiz tirou o Arrascaeta, que, diga-se de passagem, não vem jogando bem há muito tempo, mas nos jogos anteriores estava fazendo gol. E nem isso não contribuiu em nada no jogo contra o Chelsea, em nada. Coloca o Bruno Henrique, todos criticaram e não entenderam. E aí brilha a estrela do treinador e brilha a estrela
de Bruno Henrique, que até ontem era o 10º, já tinha 16 jogos, que não fazia nenhuma participação em gol, tanto fazendo ou dando passe. E era muito criticado pela torcida rubro-negra, independente. Podem aparecer que agora alguém falando que não, que era mimimi. Todos criticavam. Todos. A sua maioria criticavam sim, porque não vinha participando, não vinha entregando aquilo que se esperava dele. Mas ontem ele resolveu entregar. E aí sim, esse é o Bruno Henrique que a torcida conhece. Na sua estreia em 2019 com o Flamengo contra o Botafogo, ele entrou e fez 2 gols e deu o gol da vitória. O jogo na Supercopa esse ano tinha sido o único jogo do Bruno Henrique que lembrou aquele Bruno Henrique que a torcida tem e que muitos idolatram. Gol e assistência. O Danilo, jogador que o Felipe Luiz colocou, Bruno Henrique faz o gol de empate com o escoro do Plata, do toque de trivela do Gerson, que diga-se de passagem, ontem comeu a bola, o Gerson. O Plata, no primeiro tempo, não jogou bem, mas no segundo, com as mexidas do Felipe Luiz, um monstro, escorou, o Bruno Henrique empatou. E depois, no cruzamento do escanteio, o Bruno Henrique escorou, o Danilo virou. E aí na tabela, o Wallace Plata, o Plata chutou, a bola bateu no calcanhar do Wallace, sobrou para ele, o Flamengo fechou o caixão. Repercutiu na Europa inteira, falando o baile que o Flamengo deu. Estamos classificados. Fomos o primeiro a classificar para as oitavas. E mesmo que o Flamengo não vença, na terça-feira agora, dia 24, às 22 horas, o Los Angeles FC, o Flamengo continuará em primeiro lugar. Mas por quê? Se o Chelsea ganhar, chega a 6. Se o Esperance ganhar do Chelsea, também chega a 6. Pode fazer 300 gols e aí passa o Flamengo no critério dos gols. Não. O primeiro critério de desempate na Copa do Mundo de clubes é o confronto direto. E o confronto direto, o Flamengo ganhou tanto do Esperance quanto do Chelsea. Então, mesmo que o Flamengo perca para o Los Angeles FC, o Flamengo já está classificado e em primeiro lugar. Vai pegar o segundo lugar, o segundo colocado do grupo C, que hoje tem o Bayern com 6 pontos, o Benfica com 4, o Boca com 1, e o time lá que não é profissional, que tomou de 10 do Bayern, tomou de 6 do Benfica, em último lugar. No grupo C, que é o confronto que o Flamengo espera o segundo colocado, o Bayern pega o Benfica. Se o Bayern ganhar, chega a 9 pontos. Praticamente não, se classifica em primeiro. Se o Benfica ganhar, o Bayern fica em segundo, e aí o Flamengo enfrenta o Bayern. O Bayern vencendo o Benfica, o Porto goleando o time lá que tomou de 10 do Bayern e de 6 do Benfica, tem que golear e golear muito. O Porto fica em segundo e o Benfica fica fora. Então, o grupo ainda não está definido. Pelo que vem jogando, ficará aí entre Benfica e Porto, ou Benfica e Boca. Mas Benfica e Bayern vão jogar. E pode acontecer, o Bayern ontem venceu o Boca por 2-1. Não teve jogo fácil. Então vamos aguardar aí. O Flamengo sim já está garantido. O primeiro classificado. Bom, o que está garantido
Ou melhor, o que pode ser garantido é você se inscrever aqui no canal, dar essa moral pra gente. Ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha, senta o dedo no like. Tem gente aqui que assiste os nossos vídeos, mas não deixa o like. Deixa o like, comenta, ajuda a gente aqui no crescimento. Não peço dinheiro, não peço nada, só a sua inscrição. Só a sua inscrição. Seguindo o barco, vamos lá. Flamengo aí, já com essa classificação, melhor dizendo, para as oitavas de final. O Flamengo já garantiu, até agora, sem um jogo contra o Los Angeles. O Flamengo já garantiu 152 milhões de reais. Como assim? 89 milhões e 300 pela participação. O Flamengo já recebeu 68 milhões. 22 milhões pelas duas vitórias, 11 milhões em cada uma vitória. E por ter classificado para as oitavas, mais 41 milhões. Então o Flamengo aí já recebeu 152 milhões e 300 mil garantidos. É claro, tem os impostos aí que nos Estados Unidos é um horror. Mas o Flamengo garantiu aí, tá? 152 milhões. Essa janela de transferências, que começa do dia 10 de julho e vai até o final de agosto, o Flamengo não pode reclamar. Tem dinheiro em caixa. E esse dinheiro do Super Mundial, da participação e das premiações, não estava detalhado no orçamento, não. Então temos dinheiro e vamos ver como irá ser as contratações. Bom, nem tudo são flores. O Flamengo ontem foi pego de surpresa. O treinador do Sub-20 do Flamengo, o Nuno Campos, pediu desligamento do clube e o clube atendeu. O treinador português alega problemas pessoais, particulares, pessoais, e o Flamengo atendeu. Só que agora o Flamengo corre contra o tempo. Isso tudo porque no dia 23 de agosto tem Flamengo e Barcelona na final do Mundial Sub-20 de clubes. E o Nuno Campos vinha fazendo um bom trabalho. Com o Nuno Campos, o Lohan começou a entregar de novo dentro de campo. O Pedro Leão, atacante, estava disparado aí, fazer gol atrás de gol em jogos atrás de jogos. O Nuno Campos deixa aí, junto com seu auxiliar, um outro português, que também está saindo do Flamengo. Deixa o Flamengo Sub-20 no Campeonato Brasileiro na 5ª colocação com 23 pontos. O Flamengo agora aí corre contra o tempo para poder aí achar um profissional para dar toque, continuar o embalo aí para visar o Mundial, que o Flamengo busca o bicampeonato. Bom, mudando de assunto, vamos lá. O contrato está renovado. Só falta assinar. O empresário de Varela esteve nos Estados Unidos, já conversou com o Boto, deixou tudo resolvido. E quando retornar para o Brasil após o Mundial de Clubes, o contrato será assinado. O Flamengo vai dar aí 30% de aumento salarial. O contrato do Varela, 2 anos, vai até 2027, lembrando que o contrato dele se encerraria agora em dezembro de 25, com uma opção automática de mais 1 ano. Então, o contrato podendo ir até 2028. Então, contrato com Varela aí resolvido essa pendência. O Flamengo espera o final do Mundial para sentar e conversar sobre a renovação de contrato com o técnico Felipe Luiz, com o Pedro e com o Georgian de Arrascaeta. O Flamengo espera resolver essas 3 pendências assim que voltar do Mundial de Clubes. Para finalizar o vídeo, imprensa europeia crava que Flamengo chegou a um acordo com o Dinamo Moscou por Jorge Carrascal. E a imprensa europeia falando que o Flamengo prepara o anúncio. O Flamengo vai pagar aí 12 milhões, a proposta que o Flamengo já tinha feito, o Dinamo aceitou.
Isso devido à forçada de situação aí do jogador, que inclusive não se apresentou ainda ao Dinamo Moscou. 12 milhões de euros de forma fixa e mais 1,5 milhão de euros por metas atingidas. O Dinamo pedia 15 milhões. Só deixando claro. A imprensa europeia crava que o Flamengo já está preparando o anúncio e que a proposta de 12 milhões e meio aceita, fixa mais 1,5 milhão. O Flamengo ainda não se pronunciou de forma oficial. Isso quer dizer que o Flamengo não contratou? Não. Pode já ter havido o acerto, o acordo, e o Flamengo está esperando aí a melhor hora para fazer o anúncio. O Flamengo não quer estragar o ambiente criado para essa Copa do Mundo. Inclusive, hoje os jogadores ganharam folga, se reapresenta aí amanhã para dar continuidade ao treinamento visando o jogo contra o Los Angeles FC. Deixa aqui nos comentários. Você, flamenguista, passou mal ontem? Tá sem voz como eu? Como foi ver você vendo o jogo? Deixa aqui nos comentários. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.